Neste episódio da série 45 anos do Complexo Industrial Portuário de Suape, eu vou entrevistar o presidente Márcio Guiot. Com larga experiência no setor portuário, Márcio Guiot acumula passagens em cargos de liderança executiva por várias companhias, além de ter atuado como consultor de diversos projetos na área portuária. Foi diretor da Brasil Terminal Portuário, no Porto de Santos, também no Porto de Itapoá, em Santa Catarina, em Libra Terminais Santos, que também fica em São Paulo. Além disso, ele ocupou a superintendência da Ceará Terminal Operator no Complexo de Pecém, no estado do Ceará. Formado em Ciências Náuticas pela Academia da Marinha Mercante do Rio de Janeiro, Márcio Guiot tem MBA pela Fundação Dom Cabral, especialização em ESG, da sigla em inglês para Governança Ambiental, Social e Corporativa, pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, a USP, além de cursos de desenvolvimento executivo no Brasil e no exterior. Márcio Guiot, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar de Suape. Vamos conversar sobre Suape, esses 45 anos de Suape, que tem muito assunto interessante pela frente, Márcio. Claro, sem dúvida. Eu cheguei aqui tem pouco mais de 9 meses, então foi uma imersão, né, não só no Porto de Suape, no Complexo de Suape, como também no estado de Pernambuco, né? Então está sendo muito prazeroso para mim e para minha esposa tá curtindo esse momento na nossa vida. Você já, como a gente relatou agora, você já tem uma experiência grande no setor portuário. Suape era o que você imaginava? Cada porto tem a sua particularidade, né? Como você falou, eu passei por alguns, né? Tive o prazer de trabalhar em grandes empresas, né? Sempre na iniciativa privada, minha primeira experiência no setor público. Mas quando a gente chega em Suape e quando a gente começa a se dar conta do que realmente é, do que significa, né? Assim que eu cheguei, eu recebi um presente lá na Secretaria de Desenvolvimento, né? Me deram um livro escrito pelo repórter Carlos Garcia, né? E onde o título, o tema do livro fala que Suape é muito mais que um porto. Então, esse livro, juntamente com o plano diretor, foram as minhas bíblias assim, nos primeiros meses para tentar me inserir, né, na realidade aqui do complexo. E desde então a gente vai aprendendo a cada dia, né? Quando você olha para o que é a Suape, nós temos hoje 83 empresas instaladas no complexo, são 17,3 mil hectares, né, de todo o território, grande parte, quase 59%, área de preservação ambiental. Nós temos mais de 17 mil pessoas morando no território, mais de 20 mil empregos gerados, então tem uma diversidade de temas muito grande, né? Lidamos com vários atores, né, tanto da parte mais de controlador, como Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, né? A gente, quando vai para a área portuária, né, tem ANTAQ, tem Receita Federal, Marinha do Brasil, Anvisa, né, e as prefeituras, né, muito importante. Estamos interagindo com várias secretarias de Estado. Então, assim, o que não falta para a gente é tema e para a gente estar debruçado e tentando buscar as melhores soluções. Pelo que você está falando, Suape é quase uma cidade e você é quase que um prefeito. Eu nunca planejei na minha carreira, né? Na verdade, tá num papel como esse, né? E quando eu recebi o convite da governadora Raquel, confesso que dei uma titubeada pela primeira vez na minha vida. Pedi 24 horas aí para dar uma refletida e foi assim, a convicção, né, de aceitar foi de interagir com algumas pessoas daqui que eu já conhecia e de saber que, né, estava se buscando, né, dar uma continuidade ao que Suape é, porque foi uma das características também que eu conheci, que eu notei aqui, né, apesar de todas as alternâncias, né, de governo, existe uma continuidade, né? Suape é um projeto de Estado e isso é uma realidade, é muito ver no nosso país que isso é possível. O Plano Diretor Suape 2035 foi concluído recentemente. Que direção ele sugere para que Suape possa alavancar essa movimentação de carga, que existe como meta, né, dobrar essa carga nos próximos 10 anos? Qual é a direção que Suape tem que tomar para isso? Como eu falei anteriormente, o plano diretor para mim foi muito importante, né, como uma imersão em Suape. Logicamente que não dá para ler todo o documento, né, são mais de 2.000 páginas. Mas tem um sumário que ele nos dá um excelente guia, né, do que é a Suape e quais são as prioridades. A gente, como eu falei anteriormente, não tem disrupção no que é feito aqui. Então, a intenção é realmente dar continuidade. E quando a gente olha o plano diretor, né, dentre as suas, né, diversas perspectivas do
O que significa swap? Nós temos dois grandes acontecimentos, já anunciados, que vão nos colocar num patamar totalmente diferenciado. Um deles é a duplicação da refinaria, A Petrobras é um parceiro importante nosso aqui no complexo. Eles movimentam em torno de 900 mil barris dia, é a produção da capacidade deles hoje. Até o final do ano que vem, início de 25, eles estão passando para 130, que é o que completa a capacidade estimada no que eles chamam da primeira fase, o primeiro trem. E já anunciado como da principal obra do novo PAC, é a duplicação. Então eles vão chegar a 260 mil barris dia. Eles hoje já movimentam com a gente em torno de 6 milhões de toneladas, a previsão é de mais do que dobrar. Então, em que prazo isso? O segundo trem é entre 27 e 28, o que a refinaria tem anunciado. Então agora 24 e 25 eles completam o primeiro trem, saindo de 90 para 130, e o segundo trem que eles passam de 130 para 260. Então a refinaria por si só, que já hoje através dela nós somos já o maior, já estamos na primeira posição no ranking nacional de movimentação de granéis líquidos e gases, a gente vai realmente se consolidar nessa posição. E a outra grande obra, essa que está sendo mais difícil e mais disputada para a gente, que é a chegada da ferrovia aqui em Suape. Então, com a chegada da ferrovia, o nosso complexo, o porto, se coloca num outro patamar, porque de cara a principal carga prevista para vir com a ferrovia é o minério, só o minério aí entre 10 e 12 milhões de toneladas ano, estimada de movimentação, mas tem outros potenciais também, que vão chegar aqui a Suape com certeza. A ferrovia corta o estado de leste a oeste, não é à toa que a nossa governadora está empenhada pessoalmente, juntamente com o secretário Guilherme, para realmente conseguir defender a chegada da ferrovia aqui em Suape. E cargas que já estão mapeadas aí, que vão realmente chegar e vão ajudar a gente nessa consolidação aí de posicionamento de movimentação, tem o gesto do Araripe como um exemplo, o governo está dando uma atenção especial agora para a questão energética, com o empenho da Copergás, da Secretaria de Meio Ambiente. Para atender aquela região. Para atender a região, que é importantíssimo, que eles estejam inseridos aí nessa transição energética, é importante. E a ferrovia passando, estima-se que hoje em torno de 2 milhões de toneladas que eles movimentam, que possa mais do que dobrar. Então, a grande parte dessa carga vindo aqui para a Suape, eu tenho certeza que nós vamos ter um terminal especializado para a movimentação de gesso. Então, além do gesso, tem todo o agro. Nossa movimentação, apesar dos 25 milhões de toneladas ano, a nossa movimentação no agro é muito tímida ainda. E o agro é o grande diferencial do Brasil em termos de movimentação de carga. E com a ferrovia conectando a Norte-Sul, a gente entra como uma grande opção para todo o escoamento do agro da região do Mato Piba. Então, quando a gente fala grãos de Mato Piba. Grãos de Mato Piba, e as frutas do São Francisco também entram? A fruta, ela hoje, a grande parte da fruta está containerizada. Logicamente que é um modal também importante nessa distância para que a fruta venha para Suape. Hoje, infelizmente, nós não exportamos nenhuma uva, nenhuma manga aqui por Suape. Então, tem esse potencial do container. Aí, quando a gente fala de carga de retorno, também de combustíveis, tem essa possibilidade de chegar com combustível também através da ferrovia, movimentação de veículos. Então, assim, a gente tem convicção de que a ferrovia ela precisa ser feita, tem demanda para isso. E eu, sendo do setor já há algum tempo, Patrícia, chega a ser frustrante a gente ver essa discussão se tem que ter ferrovia para Pecém ou para Suape. Teriam que estar as duas sendo construídas sem dúvida nenhuma, porque é através de colocação de infraestrutura que o desenvolvimento vem também. É uma integração, é necessária essa integração desses modais regionais. Não adianta ter só um, é importante, a região é carente disso. Claro. E para a Suape é muito importante também essa integração. Claro, porque nós somos portos importantes no Nordeste. Quando a gente vê a dimensão da movimentação do agro nos portos do Sudeste, é só você olhar a malha ferroviária que dá para você ter, assim, não precisa ser nem especialista para ver do porquê que a produção do agro sai aqui da região do norte, da região centro-oeste, região norte, nordeste, e desce para Paranaguá, desce para Santos, porque é por onde a ferrovia passa. Porque com os volumes que nós temos para movimentar por caminhão, não é eficiente. E Suape, ele tende a desenvolver novos hubs. Hoje já existe um hub muito forte, que é o de veículos. Dentro desse plano aí do plano diretor, que outros hubs estão previstos aqui para o complexo? Isso está totalmente conectado com decisão que foi tomada há mais de 45 anos atrás, quando um grupo de visionários idealizaram o Suape, e um dos pontos que viram era realmente a posição geográfica que nós temos.
né? Então, além de estar afastado de um grande centro como era Recife, né, de ser abraçado por todo esse cinturão de proteção ambiental, nós temos a posição geográfica como diferencial. E nós, ao longo desses 45 anos, nós conseguimos nos consolidar como hub em alguns segmentos e outros nós temos como apontado como oportunidade. Então, hoje, como realidade, toda a parte de combustíveis aqui da região Nordeste, através da refinaria e do que a gente distribui, né, a movimentação de veículos, como você falou, né, todo o invase de gás também é todo feito, a gente tem as principais operadoras aqui no complexo também. Então, nós tivemos sucesso nesses segmentos. E o que a gente vislumbra aí como grande oportunidade, né, para explorar realmente a nossa posição como hub é o container. O container, com o tempo, a gente perdeu essa característica de ser um porto concentrador, apesar de sermos o maior em movimentação de container do Nordeste, nós perdemos aí as principais rotas, né, não passam hoje aqui para o nosso porto. Mas agora, com a chegada de um segundo terminal de containers, isso tudo tende a mudar. As peças de tabuleiro vão se movimentar, né? Costumo dizer que Suape, pela sua grandiosidade, pela sua importância para o estado e para a região, né, depois de mais de 20 anos de ter estabelecido o seu primeiro operador de container, merece ter o segundo. E nós vamos estar muito bem servidos aí com dois grandes operadores globais, né, tanto a ICTSI como a IPM Terminals. Eles tendem a se complementar ou eles podem ser concorrentes entre si? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que um pouco dos dois, Patrícia, vai depender muito de como eles vão se posicionar, né? Eu acho que, assim, criando um novo terminal, nós aumentamos capacidade. Aí quando a gente aumenta a capacidade, a gente cria oportunidades. Então, muita carga que ao longo desses anos acabaram escoando para outros portos que saem daqui da região, vão ter um outro player para ter como opção. Não necessariamente eles vão chegar, porque os terminais da região vão também se movimentar. A gente vai ter uma necessidade de melhoria contínua de processos, isso traz redução de custo, traz inovação e no final das contas o cliente na ponta que vai se beneficiar dessa situação. Eu acredito que o terminal do grupo IPM Terminals, como vem se configurando, né, ele tem tudo para se colocar, nós nos colocarmos aqui como complexo, como um porto concentrador de fato, primeiramente para o grupo e depois para os parceiros que operam, né, juntamente com as empresas do grupo. Então, essa condição de hub, eu tenho convicção de que isso vai se consolidar, né, tendo as principais rotas voltando para a Suape, principalmente Europa, Estados Unidos. A gente precisa, né, que as principais rotas voltem a chamar o nosso complexo, que esse, por exemplo, é um dos fatores. Nós não estamos exportando as frutas por aqui, né, porque falta a rota. Aí por que falta a rota? Então é em cima dessas variáveis que nós estamos trabalhando. E vai depender muito de como o Tecon Suape, né, o nosso parceiro atual, vai se posicionar. Né, eles têm um contrato, né, válido com o Suape hoje, né, um contrato que fez parte da proposta deles lá atrás em 2001, e eles já sabiam das condições que eles chegariam nesse momento aqui em Suape, e eu tenho certeza que eles vão encontrar alternativas de se manter inserido, né, no contexto, mesmo com a chegada de um novo terminal. Eles já manifestaram para a gente a vontade de continuar em Suape quando nós tivemos que relicitar o contrato, porque o terminal vence a concessão deles em 2031 e não pode ser prorrogado, então vamos ter que passar por um processo de licitação e a gente espera que a STSI participe, né, de todo o certame. Então, assim, como você falou, de tudo um pouco. Acho que vai gerar tanto oportunidade para novas cargas, como também vai haver uma concorrência local pelo que a gente tem hoje. Quando você fala nesse momento, quando você se refere ao Tecon Suape e fala esse momento, eles sabiam que ia chegar esse momento, é um momento de concorrência, é um momento em que a tarifa está muito alta em função dessas condições no contrato. Sim. Não é? E vocês estão negociando essa revisão no contrato com eles. Como é que está esse processo? Quando eu falo que eles sabiam, porque fez parte da proposta deles que foi vencedora. Né? Então eles saberiam que eles chegariam agora em 2023, 2024, pagando X por cada container. Então, e eles, né, tiveram todo esse período, né, operando em Suape sem uma concorrência direta. Então agora chegou a hora deles, né, encararem essa mudança de cenário. Eles tinham uma previsão no contrato de não poder existir um outro terminal de container nos primeiros 15 anos, isso foi respeitado, acabou se avançando bem mais. Então agora cabe a eles, né, dentro das condições que eles mesmos colocaram lá atrás, de encontrar alternativas e viabilizar a operação. Né, porque eles, né, de acordo com o contrato, eles têm que pagar para a gente um mínimo de movimentação. Então, eles perderem carga, né, para eles é muito ruim, para a gente também, mas principalmente para eles. Então, eu tenho convicção, né, eu conheço os executivos que estão à frente do Tecon aqui, como executivos mais a nível corporativo, é um player internacional, né, eles vão saber encontrar as formas aí de
de buscar se manter inserido no contexto. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Essa concorrência entre eles pode também estimular não só a chegada de novas cargas, novas rotas através da PM Terminals, mas pelo próprio Tecon Swap, né? Imagino. Claro, porque quando você tem uma empresa como a Maersk se posicionando aqui, né, logicamente que os outros armadores que concorrem no mercado estão olhando para cá também. Então, eu tenho convicção de que com a chegada da Maersk aqui, a MSC vai estar olhando diferente, a Hapag vai estar olhando diferente, CMA vai estar... CMA está se posicionando agora no Porto do Mucuripe, mas a operação lá não vai ser muito grande. Então, e a nossa posição estratégica, ela é diferenciada, né? E a condição de canal que nós vamos ter, né, vai ser para os dois terminais, vai ser para todos do complexo. Então, por isso que quando eu digo assim, que eu tenho convicção de que eles vão encontrar os caminhos, é de buscar alternativas dentro da estratégia deles, de conseguir gerenciar essa alta tarifa que eles colocaram para eles mesmos nessa altura do campeonato, entendeu? Do ponto de vista de novas rotas, qual é a maior expectativa de vocês? Que rota seria fundamental chegar a Swap para que o Porto possa dar essa... Todas, né? Todas que chamam o Brasil hoje e passam direto aqui, passam na nossa frente, tem que parar aqui, né? Não tem opção, quanto Swap mais... não tem conexão com o Oriente, né? Não tem, direto a gente não tem. Então, quando a gente fala, eu acho que a grande prioridade seria a Europa, Estados Unidos, né? Até para a gente atender a fruta, que é tudo norte da Europa, o grande volume, né? Tem logicamente potencial para os Estados Unidos. E a Ásia vai depender da estratégia dos armadores, né? Se consolidarem rotas passando pelo canal do Panamá, nós vamos estar muito bem posicionados, né? Se as rotas continuarem vindo pelo sul da África, talvez as principais rotas não cheguem aqui ao Nordeste por questões de distância. Então, se vão descarregar parte da carga do Nordeste nos portos do Sudeste e sobem para cá por cabotagem, né? Então, vai depender um pouco das rotas escolhidas, mas com certeza para a Europa e Estados Unidos, as rotas que hoje chamam o Brasil precisam passar por aqui. Com a sua experiência no setor portuário, quando você olha para os portos do Nordeste, você acha que eles concorrem entre si ou eles se complementam? Sempre tem uma concorrência, né? Assim, e é natural e é bom que tenha, para que os exportadores tenham opções, né? Mas é lógico, dependendo do desenvolvimento, né? E a gente, né, eu acho que o Nordeste tem uma grande oportunidade agora com a neoindustrialização, transição energética. A gente espera que novas indústrias se estabeleçam aqui, então quanto mais demanda tiver, melhor, aí vai haver uma maior complementaridade, né? Se nós ficarmos com os volumes que nós temos hoje, a tendência é que haja uma concorrência mais acirrada entre os portos, o que é bom, né, para a competitividade do produto aqui do Nordeste. O crescimento da cabotagem tende a acirrar essa concorrência? Como é que a cabotagem, esse crescimento, né, que está sendo esperado para os próximos anos, afeta a Swap? A cabotagem eu vejo sempre como uma grande oportunidade, né? Nós somos um país de dimensões continentais, né? São mais de 7.500 quilômetros de costa, sem considerar a hidrovia, né? Que esse governo está dando, né? O governo federal está dando um enfoque diferenciado através da ANTAQ. Então, o fortalecimento da nossa cabotagem é fundamental para que a gente, como país, seja mais competitivo, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Isso nos trouxe até hoje, até aqui, mas a nossa matriz logística é muito baseada no rodoviário. Então, nós vemos cargas aí sendo movimentadas do sul ao norte através de caminhão. Por exemplo, o gesso do Araripe hoje sai de lá através de caminhão e chega até Porto Alegre. Então, imagina o que isso não gera de demanda para as rodovias, né, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de sobrecarga mesmo, qualidade de vida para os motoristas. Então, a cabotagem vem para encurtar essas distâncias, né, fazer essas movimentações entre as regiões de uma forma mais eficiente, né, e deixar o rodoviário para os tiros curtos, né, que são igualmente fundamentais, porque também nós temos uma profundidade em termos de quando a gente vai para o interior, né. Pega Pernambuco como um exemplo, né, a gente carregar em Suape para chegar em Petrolina não é uma coisa óbvia, né, mas é muito pior, vamos dizer assim, de sair de Petrolina e ir até Santos de caminhão, entendeu? Então, o fortalecimento da cabotagem vai trazer mais movimentação portuária, que para a gente é excepcional. Perfeito. Falando um pouco sobre descarbonização, você até que tocou no assunto, como é que o Swap está se inserindo nesse contexto da descarbonização? O hidrogênio verde? O hidrogênio verde, assim, hoje, o que se sabe, o principal combustível do futuro, é a melhor solução já descoberta até o momento. E nós tratamos o assunto dentro desse contexto que você falou de descarbonização, né? Se busca combustíveis aí renováveis porque a gente precisa descarbonizar. E, na verdade, eu aprendi até recentemente que o problema não é o carbono, o problema é o carbono fóssil. Então, já tem algumas pessoas falando em desfossilização. Então, isso é importantíssimo. O hidrogênio verde,
eu considero que é o nirvana do que a gente tem já descoberto até o momento. Mas isso não é o único, né? Tem vários outros combustíveis que podem ajudar nessa trajetória de descarbonização. A gente recentemente recebeu um grupo da Alemanha e eles trouxeram isso. Eu tinha visto, na verdade foi o primeiro país que eu vi através da mídia se manifestando em buscar outras alternativas. Só o hidrogênio tem umas 6, 7 cores diferentes, né? E todas elas com um grau de descarbonização importante. E o hidrogênio, ele tem ainda várias incertezas, né? Logicamente que produzir hidrogênio não é difícil, né? Já tem tecnologia. Aqui no complexo nós temos, acho que a White Martin já tem uma produção de hidrogênio para sua própria produção, mas o grande X da questão de hidrogênio é a grande escala, como fazer o transporte, né? Então isso tudo ainda está sendo muito desenvolvido. Então quando a gente fala de hidrogênio aqui, como a gente trata aqui no complexo, a gente trata com bastante tranquilidade, né? Atento às oportunidades, mas sem muita euforia. Nós precisamos estar abertos, sim, estamos, né, para todas as oportunidades que vão acontecer, mas ainda tem muita incerteza. A gente, como país, a gente precisa vencer a parte regulatória, né? Então isso a gente espera esse ano já ter um grande avanço, e vencendo a questão regulatória tem um outro ponto importante, que é garantir a demanda. Apesar de haver essa grande necessidade como planeta, né, hoje o custo do hidrogênio ainda é muito alto. Então, ou os países têm que chegar com um subsídio muito forte para poder propiciar que as empresas usem o hidrogênio ao invés do carvão, ao invés do combustível fóssil, ou então a gente tem que realmente baixar a produção. Então, o Brasil tem um grande potencial, aí o Nordeste está muito bem inserido nessa questão da neoindustrialização, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer no seu tempo, né? Eu como, aí de novo, aí falando um pouco mais como brasileiro, a gente esteve recentemente com o diretor da CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e eles têm um conceito de power shoring, e que é mais ou menos o que a gente vem falando. O que significa? Com as condições que nós temos, aí trazendo para a Suape, nós temos porto com uma capacidade, a gente pode aumentar em quase 5 vezes a capacidade atual, de acordo com o plano diretor. Nós temos área para instalação das empresas e nós temos energia limpa, né? E a neoindustrialização é o que? As indústrias se colocarem globalmente em locais com essas características. Que aí, de fato, a gente deixa de ser um país que vai ser meramente exportador de hidrogênio, mas para que a gente possa atrair as indústrias para cá, para que a gente gere valor para o país, a gente deixe de ser, né, o eterno país do futuro, a gente consiga pegar essa oportunidade de fato. Não exportar só commodities. Lógico, como a gente tem uma capacidade muito grande de produção, a gente vai exportar também. Mas eu, Márcio, como brasileiro, eu espero que isso não seja a nossa principal estratégia. Sim. A nossa principal estratégia é de atrair as empresas para cá e que a gente, né, exporte o excedente. E do ponto de vista de porto aqui, nós estamos muito bem, né? Hoje nós temos em torno de 2 km de cais, né, construído. Pelo plano diretor a gente chega a quase 10. Então não vai faltar capacidade, não vai faltar espaço para quando os projetos estejam maduros o suficiente, venham e se estabeleçam de fato. E com um mercado consumidor interno. Isso é importantíssimo, né? Que a gente consiga, em paralelo a esse posicionamento na questão portuária, que a gente consiga trazer para a nossa zona industrial indústrias que demandem e consumam hidrogênio, porque assim a gente aumenta a produção, reduz custo e viabiliza a exportação, porque além da produção de hidrogênio em si, ainda tem todo o custo logístico, né? De você transformar o hidrogênio em amônia, que é a principal, hoje, a forma esperada de fazer o transporte. Aí quando você transforma o hidrogênio em amônia já tem uma perda, quando chega com amônia no destino tem que ser retransformado em hidrogênio, já tem uma outra perda, isso tudo vai aumentando o custo aí da partícula, né? Então isso tudo tem que ser vencido. No começo da nossa conversa, você citou aqui o Parque Industrial, 83 empresas, mais de 17 mil trabalhadores. Como é administrar um complexo, né? Como é esse desafio? Como você lida com isso no dia a dia? Cada dia é um dia diferente, né? A gente brinca dizendo que a gente começa pelo nosso nome, como complexo, né? Então, as coisas aqui às vezes tendem a ser o que tudo às vezes se aparenta ser uma questão mais simples, tem uma certa complexidade, mas acho que faz parte do que eu falei no início, né? De cada porto ter a sua característica. E de fato aqui nós lidamos com todo tipo de situação que você pode imaginar, muito parecido, eu acredito, com uma cidade, né? Não nos colocando no lugar de prefeitura. Nós temos 2 prefeituras que nós temos que lidar, mas isso por si só já é um desafio, né? De ter
Eu vi aqui, e essa é uma das oportunidades que a gente tem, principalmente lidando com as comunidades, é que a gente consiga trazer clareza de quais são os papéis, entendeu? O que é papel de SUAP como responsável pelo complexo, o que é o papel da Prefeitura do Cabo, o que é o papel da Prefeitura de Pojuca. É muito comum do pessoal nos procurar com todos os tipos de demanda, aqueles que vivem aqui no território, desde segurança, saneamento, asfalto, e tem muita coisa que isso faz parte das prefeituras, né? Então, nós temos um bom diálogo com as duas, né? Então, para 24, o que nós estamos planejando depois de passar por esse ano de transição, é de realmente dar mais clareza a isso à população, né? Eles precisam saber a quem recorrer para atender uma determinada situação. E como eu disse anteriormente, né, além de toda essa questão territorial, área de preservação ambiental, são diversos atores, então só mesmo através aí de uma equipe muito boa que nós temos aqui, né, a nossa equipe, nós temos gente que já está aqui desde a década de 80, até o pessoal mais novo, né, os estagiários que são aqui da região, que chegam com uma visão totalmente diferente. Então, através realmente da nossa equipe, do engajamento, que a gente consegue lidar com todas essas pautas diferenciadas aí. Perfeito. Márcio Guiot, quero agradecer a sua participação nesse podcast. Obrigado pela entrevista, pelas informações. Boa sorte aí na sua gestão. 45 anos, SUAP, uma data marcante, né? E você tem o privilégio de estar presente nesse momento aqui do complexo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aí falar de SUAP. Nós temos também um grande desafio, que é falar mais de SUAP para o povo pernambucano. Eu conto com você, com o seu podcast, com toda a mídia, né, da região. Nossa equipe de comunicação tem um desafio, né, que temos que ter pelo menos 9 milhões de seguidores nas nossas redes sociais, que é o tamanho da população de Pernambuco hoje. Então, pernambucano, você está vendo o podcast, não nos segue, por favor, nos siga no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, para que é uma das formas que a gente tem hoje de se comunicar, né, de falar tudo o que a gente está fazendo daqui de SUAP, para a gente não ser lembrado só em questões mais polêmicas, mas que a gente seja lembrado no dia a dia do povo pernambucano. Perfeito, muito obrigada. E agradeço você também por nos acompanhar até aqui. Até a próxima.